Capítulo 2 O Capital e a Esquerda. Abre parênteses, 1975, fecha parênteses. Com sua tradicional falta de percepção da dinâmica dos movimentos de classe, a esquerda interpretou o fim de uma fase no interior do movimento de mulheres com o fim do movimento em si. Por isso, de forma lenta, mas gradual, está tentando recuperar o terreno político do qual, nos anos 1960, foi forçada a abdicar. Nos anos 1960, quando os grupos de esquerda estavam sendo abandonados em massa pelas mulheres, a esquerda teve de aceitar a validade da autonomia, abre colchete feminista, fecha colchete. Com relutância, foi obrigada a reconhecer que as mulheres também fazem parte da revolução, e chegou longe a ponto de demonstrar remorso por seu machismo, que acabava de descobrir. Agora, em meio àquilo que a esquerda percebe como um funeral feminista, suas vozes se erguem novamente para julgar nossas realizações e nossas falhas. Sua história nos atinge com um toque familiar, nas palavras de autodenominado, abre aspas, feminista, fecha aspas. As, abre aspas, mulheres também precisam de um movimento socialista. E nenhum movimento que seja composto apenas por mulheres pode substituí-lo, fecha aspas. O que significa que estava tudo indo muito bem. Mas, no fundo, precisamos ser conduzidas pela esquerda, que, para fazer isso, quer antes restabelecer a linha política correta. A velha história de sempre. Isso, obviamente, não tem nada de novo. Mais uma vez, nos dizem que a política séria não é tema para a cozinha e que nossa luta para nos libertarmos como mulheres, nossa luta para destruir o trabalho doméstico, nossas relações em família e a prostituição de nossa sexualidade é definitivamente subalterna ou, na melhor das hipóteses, complementar à verdadeira luta de classes nas fábricas. Não é por acaso que a maior parte das polêmicas da esquerda contra a autonomia feminista hoje se dedica a declarar que a Wages for Housework não se trata de uma campanha feminista e, portanto, não pode ser uma estratégia da classe trabalhadora. Um dos possíveis motivos para essa desaprovação é que os homens estão perdendo seus privilégios masculinos. Se as mulheres tiverem o próprio dinheiro, um dia os homens podem encontrar a cozinha e a cama vazias. Mas o motivo mais profundo é que os homens de esquerda não estão interessados em nos libertar do trabalho doméstico, mas em torná-lo mais eficiente. Na perspectiva deles, a revolução é uma reorganização da produção capitalista que irá racionalizar nossa exploração em vez de aboli-la. É por isso que, quando falamos em rejeição ao trabalho, eles imediatamente se preocupam com quem vai limpar as ruas. E é por isso que eles sempre escolhem seus agentes revolucionários, entre aspas. Entre aqueles setores da classe trabalhadora cujo trabalho é mais racionalizado. Isso é, na perspectiva deles, os trabalhadores e as trabalhadoras são revolucionários não porque estão lutando contra a exploração, mas porque são produtores. Pode-se perceber quanto a população trabalhadora se distancia dessa perspectiva pela qualidade de energia que a esquerda despende, reprovando trabalhadores e trabalhadores por sua falta de consciência de classe. A esquerda fica horrorizada pelo fato de que trabalhadoras e trabalhadores, assalariados ou não, querem mais dinheiro e mais tempo para si mesmo, em vez de se preocuparem com as formas pelas quais a produção pode ser racionalizada. Em nosso caso, uma coisa é nítida. A esquerda ataca a nossa luta porque, como trabalhadoras domésticas, não estamos à altura do papel produtivo, entre aspas, que ela atribui à classe trabalhadora. O significado disso é bem explicitado por Wally Secombie na New Left Review. Citação. A transformação revolucionária só é possível
porque o proletariado está diretamente envolvido no trabalho socializado e, portanto, traz em si, como classe, o pré-requisito de um modo socialista de produção. Enquanto o trabalho das donas de casa permanecer privatizado, elas serão incapazes de representar a nova ordem ou liderar as forças produtivas na ruptura com a velha ordem. Fim da citação. Secombe reconhece que, em períodos de crise capitalista, quando o capitalismo já está desmoronando supostamente por si mesmo, a mobilização das donas de casa, entre aspas, em torno de iniciativas apropriadas, por exemplo, comitês de monitoramento de preços, pode contribuir para a luta revolucionária. Ele escreve que, nessas circunstâncias, não é incomum que camadas objetivamente retrógradas da classe trabalhadora sejam lançadas para a frente. Mas a verdade é que as donas de casa não vão oferecer a força motriz decisiva da luta das mulheres, uma vez que, no mundo todo, a maioria das mulheres atua primeiro e, acima de tudo, como trabalhadora doméstica. Isso corresponde a descartar as mulheres do processo revolucionário. O modelo chinês. Não é a primeira vez que, depois do fim de uma luta, os grupos revolucionários nos mandam de volta para a cozinha, agora com a promessa de dividir o trabalho doméstico. Se esse processo é menos evidente hoje, isso se dá porque, em harmonia com os planos do capital, a mesma mão que nos empurra de volta para casa também está tentando nos empurrar para dentro das fábricas para que nos juntemos a eles nas lutas de classes, ou, mais precisamente, para sermos treinadas para nosso futuro papel na produção. O acordo de longo prazo que nos oferecem é o que chamam de modelo chinês. A socialização e a racionalização do trabalho doméstico e a autogestão, o autocontrole das fábricas. Em outras palavras, um pouco mais de fábrica dentro de casa, maior eficiência e produtividade do trabalho doméstico e um pouco mais de família nas fábricas, mais responsabilidade individual e identificação com o trabalho. Nos dois casos, a esquerda está adotando utopias muito estimadas pelo capitalismo. A autogestão e o autocontrole expressam a tentativa de manter a classe trabalhadora não apenas explorada, mas participando do planejamento da sua própria exploração. Não é por acaso que capitalistas responsáveis pelo planejamento usam a palavra alienação quase com a mesma frequência que a esquerda e oferecem os mesmos paliativos: enriquecimento de tarefas, controle pela mão de obra, participação da mão de obra, democracia participativa. Quanto à socialização e à racionalização do trabalho doméstico, cantinas, dormitórios, etc., o capital muitas vezes flertou com essa possibilidade porque, em termos monetários, essa racionalização representaria uma forma de economia. Esse era o plano da Rússia, onde acelerar a reprodução da força de trabalho para liberar os braços das mulheres para as fábricas foi uma das grandes prioridades depois da Revolução. Como no sonho da esquerda, as diretrizes que inspiram o planejamento socialista foram as de uma sociedade de produtores e produtoras, no qual tudo seria útil à produção. Desse ponto de vista, a casa comuna, com cozinha, sala de refeição e banheiros coletivos, parecia a solução perfeita para economizar dinheiro, espaço, tempo e elevar a qualidade e a produtividade do trabalho. Pois é, minha gente.
Foi apenas graças à resistência obstinada das trabalhadoras e dos trabalhadores que esses projetos se viram progressivamente abandonados. Anatoly Kopp conta sobre uma assembleia de mulheres em Novosibirsk para exigir, entre aspas, mesmo que sejam 5 metros quadrados, desde que seja um espaço separado. Em 1930, responsáveis pelo planejamento urbano bolchevique tiveram de reconhecer que todo mundo está decepcionado com a chamada casa comuna, a farsa comuna, onde o quarto do trabalhador só tem espaço suficiente para dormir, o condomínio comuna, que reduz o espaço habitável e o conforto, ver as dimensões da pia, dos vasos sanitários, vestiários e refeitórios, está começando a incitar a insatisfação das massas trabalhadoras. Desde os anos 1930, o Estado russo preserva a família nuclear como o organismo mais eficaz para disciplinar trabalhadores e trabalhadoras e garantir o suprimento de força de trabalho. E na China também. A despeito de certo grau de socialização, o Estado apoia a família nuclear. De qualquer forma, o experimento russo demonstrou que, uma vez que a produção e o trabalho são os objetivos, a socialização do trabalho doméstico pode ser apenas uma arregimentação a mais da nossa vida, como os exemplos das escolas, hospitais e quartéis nos ensinam continuamente. E essa socialização não representa a abolição da família, não. Apenas a sua ampliação na forma de comitês políticos e culturais, que existem no âmbito da comunidade e da fábrica, tanto na Rússia como na China. Considerando a fábrica, o capital precisa da família, ou, mais especificamente, a disciplina da primeira é baseada na disciplina da segunda e vice-versa. Ninguém nasce trabalhador ou trabalhadora. É por isso que, seja vestindo bandeiras decoradas com estrelas, seja com foices e martelos, no coração do capitalismo sempre encontramos a glorificação da vida familiar. No Ocidente, o capital tem racionalizado e socializado o trabalho doméstico há muitos anos. O Estado vem planejando tamanho, condições de vida, moradia, educação, vigilância, medicação e doutrinação da família em uma escala sempre crescente. Se não foi mais bem-sucedido, isso se deveu à revolta das pessoas não assalariadas da família, mulheres, filhas e filhos. Foi a revolta delas que evitou que a família se tornasse mais produtiva e, às vezes, a tornou contraproducente. A esquerda vem bradando sobre esse fracasso capitalista em disciplinar a família há muito tempo, como o camarada Gramsci observou já em 1919. Todas essas fábricas tornam extremamente complicadas e difíceis quaisquer formas de regulação do sexo e quaisquer tentativas de criar uma nova ética sexual apropriada ao novo método de produção e trabalho. Entretanto, ainda é necessário tentar essa regulação e tentar criar uma nova ética. A verdade é que o novo tipo de homem exigido pela racionalização da produção e do trabalho não pode ser desenvolvido até que o instinto sexual tenha sido adequadamente regulado e até que tenha sido também racionalizado. Hoje, a esquerda está mais cautelosa, mas não menos determinada em nos associar à cozinha, seja em sua forma atual, seja em outra mais racionalizada e produtiva. A esquerda não quer abolir o trabalho doméstico, porque não quer abolir o trabalho fabril.
Em nosso caso, ela gostaria que fizéssemos ambos. Aqui, entretanto, a esquerda enfrenta o mesmo dilema que aflige o capital. Onde as mulheres podem ser mais produtivas? Na linha de montagem ou na linha de produção de bebês? O capital precisa de nós nas fábricas como mão de obra barata para substituir trabalhadores que são muito caros, mas também precisa de nós em casa para gerar crianças e manter pessoas potencialmente rebeldes fora das ruas. A aparente diferença entre a orientação trotskista, o trabalho doméstico é barbárie, quer dizer todas as mulheres nas fábricas, e a orientação libertária, trabalho doméstico é socialismo, quer dizer nenhum trabalho deve ser remunerado, trata-se apenas de uma divergência de táticas no interior de uma estratégia global capitalista. A corrente libertária sustenta que o trabalho doméstico escapa a qualquer categorização socioeconômica. O trabalho doméstico das mulheres do capitalismo não é produtivo nem improdutivo, diz Lisa Vogel. Talvez tenhamos de decidir que o trabalho doméstico não é produção nem consumo, escreve Lopati. As donas de casa fazem e não fazem parte da classe trabalhadora, assevera Elisa Aretsky. Essas autoras e esse autor situam o trabalho doméstico fora do capital e alegam que se trata de um trabalho socialmente necessário, porque acreditam que, de uma forma ou outra, ele também será necessário no socialismo. Por isso, Vogel afirma que o trabalho doméstico é, em primeiro lugar, um trabalho útil que tem o poder sobre condições ideais de sugerir uma sociedade futura, na qual todo trabalho seria, em primeiro lugar, útil, isso é, reverberado pela visão de Lopati, segundo a qual a família é o último refúgio onde mantemos nossa alma viva, e culmina na afirmação de Zaretsky de que as donas de casa são parte da classe trabalhadora e do movimento da classe trabalhadora não porque produzem mais valor, mas porque realizam um trabalho socialmente necessário. Nesse contexto, não ficamos surpresas ao ouvir de Zaretsky de que a tensão entre feminismo e socialismo continuará ao longo do período do socialismo, porque com a instituição de um regime socialista, o conflito de classe e os antagonismos sociais não desaparecem, ao contrário, emergem de forma mais aguda e clara. Precisamente, se esse tipo de revolução ocorrer, seremos as primeiras a lutar contra ela. Quando, dia após dia, a esquerda propõe o que o capital propõe, seria irresponsável não erguer a voz contra ela. A acusação de que os salários para o trabalho doméstico, proposta da Wages for Housework, seriam a institucionalização das mulheres em casa, vem de todos os grupos da esquerda. Enquanto isso, esses mesmos grupos celebram que estão sendo institucionalizados nas fábricas. No momento em que o movimento de libertação das mulheres deu poder às mulheres institucionalizadas, tanto no lar como na fábrica, a esquerda se apressou em canalizar nossa subversão para mais uma instituição capitalista indispensável, os sindicatos. Estes se tornaram agora a tendência da esquerda para o futuro. Com este panfleto, queremos nos diferenciar da esquerda por uma linha divisória. A navalha que abre essa linha é feminista, porém não separa as mulheres dos homens, mas sim a classe trabalhadora da tecnocracia que pretende supervisioná-la. Fomos tímidas a não falarmos tão francamente antes, mas a esquerda nos chantageou com a acusação de sermos a favor do Estado se não ficássemos a favor dela. Da mesma maneira,
que o Estado chantageou rebeldes com a acusação de comunismo, e o Estado russo chantageou rebeldes com a acusação de trotskismo. Adeus a tudo isso. Nova York, maio de 1975.